né? E também o Gabriel Caipira, que ficou na sombra do Léo Maná, que é outro menino da base também. Eu queria que você comentasse essas duas ideias, né? Que você pensou para esses meninos, e tem mais gente na base lá de olho agora na possibilidade de jogar com você. Isso é bom, porque os meninos vão ter esperanças, né, de que eles podem chegar no profissional. Eles sabem disso. O Corinthians é uma integração. O Corinthians, a qualquer momento que precisar, eles vão estar à disposição, os garotos. Então, nós trouxemos porque nós tínhamos alguns atletas suspensos, né, no caso do Mateuzinho, do Martins, e realmente nós tínhamos só o Ramaná jogando de especialista na posição. Nós ainda poderíamos ter utilizado o Chaves se precisasse, que já fez esse posicionamento. Mas você ter um especialista na posição e dar uma oportunidade para o menino ser convocado, eu também acho que é válido. E o Dieguinho, a função que a gente precisava que ele fizesse, que estava faltando no segundo tempo, eu já sabia que ele poderia fazer, então fica mais fácil, né, a gente colocar ele para jogar. Então isso vai dando confiança para eles, para todos eles que estão lá no Sub-20, e saber que se a hora que o Corinthians precisar, eles podem ser chamados. Orlando, Matheus Fernandes, Ricardo Timão. Desde 2006 que você é treinador, 2006 inclusive foi o seu primeiro trabalho como profissional. A partir de lá você pegou muitos trabalhos nas categorias de base, Portuguesa, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians agora. Por que sempre, eu imagino que um treinador, na verdade, você foi muito vitorioso nas categorias de base, como você foi, tenha recebido muitas oportunidades de treinar uma equipe profissional. Por que sempre se manter ali com os garotos? E se essas partidas que você tem no profissional te aguça a querer assumir uma equipe profissionalmente? Obrigado. Tudo tem sua hora, né? Como você falou, minha característica até agora na carreira foram as categorias de base, agora muito mais o Sub-20, mas é um projeto de vida, a gente chegar aos profissionais, mas a gente tem que chegar da maneira que tiver a oportunidade, um momento. A gente não pode ter pressa, eu não sou uma pessoa que tem pressa. Na realidade, eu parei de jogar futebol muito tarde, por isso que eu achei melhor galgar da maneira que eu venho fazendo, desde escolas franqueadas, passando por Sub-11, Sub-14, Sub-15, Sub-17, Sub-20. Então, realmente, a gente vem aos poucos chegando próximo aos profissionais. Eu não tive nenhuma, assim, uma situação que um time profissional me chamasse a atenção para mim ir. Então, eu prefiro, já que você não tem um projeto, entre aspas, muito vantajoso, que você acha que realmente você tem condições de aceitar, é melhor eu continuar da maneira que eu estou, né? Então, é um projeto, mas também não tem limites. A gente tem que ter, enquanto tiver saúde, enquanto tiver energia, a gente vai trabalhar para isso. Tá? Mas tem sua hora e a gente sabe respeitar o momento, a gente sabe respeitar as pessoas que estão na nossa frente. Boa noite, Orlando. Boa noite. Henrique, da Rádio Craque Neto. Orlando, até aproveitando o gancho anterior da pergunta do colega, aqui no meio, perdão. Aproveitando o gancho da pergunta anterior, sobre os garotos que você trouxe hoje. Você trouxe alguns deles, 3 ao total, e no elenco do Corinthians, uma das principais reclamações anteriores da torcida junto a Ramon Dias era a falta de utilização de garotos da base. Você, tendo a oportunidade hoje de treinar o profissional e já tendo treinado, por muitas vezes e por muitos jogos, o Sub-20, que setores você acha que a sua equipe no 20 pode ceder e ajudar a completar esse elenco do profissional do Corinthians, pelo que você viu de experiência? Então, não é tão simples assim a gente enumerar qual posição está precisando. A comissão que estava anteriormente tinha o dia a dia, sabia o que precisava, né? Eu não tenho o dia a dia do profissional, então seria muito ruim, muito fora de ética eu falar que precisa desse menino, dessa posição, ou precisa daquela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que prepará-los para que eles, quando eles tiverem a oportunidade, quando eles tiverem a necessidade, eles estarem preparados para a oportunidade.
né? Então, qualquer situação que eu colocar aqui, a minha palavra tem um peso, né? Então, a gente sempre toma um cuidado, a gente sempre internamente conversa, mas, assim, colocar essa equipe, esse posicionamento, esse setor, nós temos 2, 3 que podem vir aqui para o profissional. Em nenhum lugar eu fiz e não vai ser no Corinthians que a gente vai fazer, né? Então a gente sempre deixa os meninos próximos e deixa os meninos preparados para receber a oportunidade quando o profissional necessitar realmente. Boa noite, Orlando. Gabo Ferreira, do Mosaico Esportivo. Gostaria de saber a sua visão com relação, por exemplo, sempre se fala da dificuldade do Corinthians criar sem o Garro, hoje sem o Coronado, e hoje o time criou muito. Diversas chances com os 3 volantes, os 3 atacantes. Gostaria de saber sua visão com relação a esse time criando jogadas, mesmo sem esse meia centralizado. E rapidinho também, a saída de bola do Corinthians hoje, sempre com zagueiros, curto, em alguns momentos teve alguns problemas. Gostaria de saber se você também indicou essa saída de bola mais curta para ter qualidade ou foi o próprio time que viu essa questão no próprio jogo. Obrigado. Tá, de trás para frente. Na questão da construção, eu deixei eles mais à vontade decidirem ali realmente o que fazer, porque precisa de tempo para ajustar bem. Não é somente uma troca de passes entre zagueiros, laterais, que você consegue fazer uma conexão do meio campo com o ataque. Precisa de tempo, precisa de treinos. Então, eu falei para eles antes do jogo e depois do intervalo, a única coisa que eles precisariam ter uma troca de passes um pouquinho mais rápido, né, para não ter problema da equipe do Sport pressionar, porque nós já tínhamos visto que o Sport pressiona muito bem e todos os jogos eles apresentaram essa pressão. Em questão, desculpa, a segunda parte da pergunta. Tá, ok. Aí sim, nós pedimos por vídeo e pedimos hoje um posicionamento praticamente andando, que nós chegássemos à lateral da área para tentar finalizar. Eu acredito que eles chegaram bastante, né? Então, na realidade, foi mais o entendimento, a inteligência deles dentro de campo, que fez com que nós tivéssemos várias chances de gol, do que propriamente um treino. Um alerta, né, um pequeno detalhe, e que eles levaram para o campo e, em termos, deu certo, porque aí faltou um pouquinho mais de capricho. Boa noite, Orlando. Victor Franqueira, da Dimensão Esportiva. Eu queria que você citasse, em pouco tempo de treino que você teve, né, só sexta, teve praticamente para treinar, como foi treinar o time do Corinthians nesse período de interino que você teve até aqui, com muitos desfalques, né, além do Garro, do Coronado, como já citado pelo nosso colega, também do Hugo Souza, do Talismã. Então, como foi para você treinar o time nesse curto período com muitos desfalques? Obrigado. É o que eu falei anteriormente, né? Eu acompanhei e acompanho os jogos do Corinthians aqui na Arena. Geralmente eu estou, quando é fora do jogo eu assisto, ou eu peço para o pessoal da análise mandar para mim. Então a gente está integrado quanto a isso. E na maior parte do jogo foi entendimento dos detalhes que a gente pediu e a realização dos atletas dentro de campo, porque treinamento nós não tivemos, né? Então foi muito mérito deles. Orlando, aqui atrás, por favor. Rodrigo Bessoni, tudo bem? Do Portal Meu Timão. Duas questões. A primeira, eu queria que você falasse como foi conviver o vestiário. Você estava acostumado com Bahia, Dieguinho, hoje sem Carol Mendes, Carrilho. Sei que você tem uma história de futebol, mas eu imagino que não tenha sido uma das situações mais tranquilas que você viveu. Eu queria que você falasse como foi esse olho no olho, a tentativa de conversar com caras que foram consagrados, ganham milhões, etc. E a segunda, como foi vivenciar em Neoquímica Arena, na base de estar acostumado a 200 pessoas, 400, 300, como foi encarar essa tarde aí com quase 45 mil pessoas, que turbilhão de coisa passa na sua cabeça, quando você chegar na sua casa, enfim, viver à beira do campo ali com um ambiente, uma atmosfera como essa. Obrigado. Primeiro é gratificante, né? Você sentir a energia do torcida do Corinthians, mas nós tivemos uma Taça São Paulo onde o torcedor prestigiou muito, né? Não digo 40 mil pessoas, mas tinha muitos torcedores. E a energia dos que tinham parecia também 40 mil pessoas. Então, não vou dizer que está acostumado, né, que aí é muita pretensão,
mas nós já sabíamos dessa energia do Corinthians. Então, isso para nós, como você falou em termos de vestiário, é tranquilo, porque eu vejo que com os meninos é mais difícil para eles entenderem algumas situações, porque eles ainda não tiveram a vivência que esses atletas têm, né? Então, além de a gente passar alguma coisa para eles que a gente já vivenciou, alguns treinos que a gente tem que fazer, eles precisam fazer para ver o que dá certo, né? Então eles duvidam, entre aspas, um pouquinho do que a gente fala. E quando você trabalha com os profissionais, no caso, dessa qualidade que tem o Corinthians, fica mais fácil do que o Sub-20 por essa situação, né? Pela vivência que eles tiveram e pela qualidade que eles têm. Não que os meninos não tenham qualidade, mas a idade deles faz com que eles paguem para ver. Então, geralmente, a gente tem que ter mais paciência.